Você, por um lado, você quer socorro, mas por outro, você não quer incomodar ninguém. Então você pensa assim, pô, eu tô mal, mas todo mundo tem problema. Todo mundo já tem a sua vida, os seus problemas. Se eu chegar para qualquer um e levar o meu problema, eu vou ser mais um problema na vida daquela pessoa. Mesmo eu gritando por socorro, muitas vezes eu fiquei calado, porque eu sentia que eu seria um problema. Quando eu comecei a ficar depressivo, eu não fui muito de tentar manter uma boa aparência, não. Eu só me isolei. Eu me isolei, então assim, eu não ficava tentando fingir que estava bem. Eu buscava um socorro, eu queria que alguém me socorresse. Então assim, eu não fui dessas pessoas, tem muitas pessoas que fazem isso, né? Que ficam fingindo que estão bem. Eu só fiquei apático, eu estava pedindo socorro. Meu nome é Diego. E eu vou te contar uma história que quase ninguém sabe. O suicídio de um adolescente que estudava num dos colégios mais tradicionais da capital paulista nesta semana chamou a atenção para uma realidade que piora a cada dia aqui no nosso país. Os casos de jovens que tiraram a própria vida aumentaram quase 50% no período de 5 anos. Na época, nem passou pela cabeça da mãe a possibilidade do filho tentar tirar a própria vida. Taxa de mortalidade por suicídio entre adolescentes de 15 a 19 anos aumentou quase 50% de 2016 a 2021, segundo o Ministério da Saúde. Na faixa etária de 10 a 14 anos, o crescimento foi de 45%. Eu lembro que em 2005 começou a acontecer uma coisa que não acontecia antes. Eu comecei a desenvolver toque. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa acontecendo através do toque. Eu lembro que começou, eu ia no banheiro, quando eu saía do banheiro, eu tinha que verificar se a luz estava acesa, apesar de eu ver que a luz estava apagada. E com o tempo eu comecei a contabilizar isso. Eu tinha que verificar 1, 2, 3 vezes. Eu tinha que colocar a mão no interruptor 3 vezes. E isso foi uma crescente. Eu tinha 10 anos. Eu lembro que chegou num ponto, lá quando eu já tinha uns 15, 16 anos, em que eu criei um toque que eu tinha que dar boa noite para as partes da casa, para os cômodos da casa, senão eu não conseguia deitar e dormir tranquilo. Eu tinha que passar pela cozinha e falar boa noite cozinha, boa noite banheiro, boa noite sala. E eu tinha que colocar a mão nas maçanetas, eu tinha que colocar a mão na chave, eu tinha que colocar a mão nos interruptores, eu tinha que verificar se o gás estava desligado, tinha que colocar a mão em todas as bocas do fogão, porque senão eu não conseguia deitar e dormir. E às vezes quando eu fazia todo esse processo e deitava na cama, vinha na minha mente de novo, pô, mas será que a luz está acesa? E aí eu tinha que voltar lá. Apesar de estar tudo escuro, eu tinha que colocar a mão e fazer tudo de novo. Nesse momento da minha vida, eu lembro que aos 10 anos ali, eu lembro que eu já não dormia bem. E lembro que nessa época começaram brigas em casa. Meu pai gritando com a minha mãe e coisas desse tipo. E eu lembro de um dia específico onde houve uma briga em que meu pai culpou a minha mãe e eu entrei na frente dela para defender ela, e a partir desse dia eu me desliguei da minha família emocionalmente. É como se ali eu tivesse feito um pacto comigo mesmo de que eu teria que cuidar de mim, que ninguém poderia cuidar de mim, que eu teria que dar o meu jeito sozinho.
Eu lembro que a depressão, a ansiedade se tornaram coisas comuns na minha vida. Eu lembro que, sei lá, provavelmente ali pelos 14 anos, eu comecei a ouvir diariamente assim: se mata, se mata, se mata. E eu tentava ignorar aquilo, tentava continuar vivendo normalmente, mas essa voz ia ganhando força. Eu acho que com 16 anos eu fui morar com o meu pai e os pensamentos vinham, mas eu ainda não tinha feito nada sobre isso. E eu lembro que um dia, depois que eu assisti um filme sobre um personagem que eu admirava, um vocalista de uma banda, que ele se matou. Depois que eu assisti o filme dele, foi a primeira vez que eu realmente pensei naquilo como algo concreto. Eu lembro que depois daquele filme, eu pensei assim: cara, realmente, para que eu vou continuar vivendo? Porque eu vi assim, eu tinha acabado de ver a história de um cara que tinha alcançado tudo que ele queria e no fim ele foi lá e se matou. E eu tinha aquela pessoa ali como um exemplo, digamos assim. Depois daquele filme eu olhei e pensei, cara, naquele dia aquele pensamento ele se tornou algo mais concreto. E foi a primeira vez que eu tentei me matar. Esse personagem ele se matou enforcado. E eu tentei fazer a mesma coisa. Eu peguei uma camisa de madrugada, meu pai dormindo no outro quarto, e eu tentei me enforcar. Nesse momento da minha vida que eu fui morar com o meu pai, foi um momento de rompimentos. Eu, que nem esse vocalista, eu tinha uma banda, eu tinha uma namorada que eu gostava muito, isso quando eu morava com a minha mãe. E eu lembro que eu reprovei na escola. E foi um momento da minha vida que eu decidi, digamos assim, começar do zero. Meus pais tinham se divorciado. E eu decidi largar tudo, a vida que eu tinha construído aqui, a banda, a namorada, enfim, os amigos. Eu larguei tudo e fui morar com meu pai em outra cidade. Saí daqui de Nova Iguaçu e fui morar na Ilha do Governador. E ali era eu e meu pai viajava, trabalhava o dia todo e eu ficava muito sozinho. E eu passava o dia vendo filme. Eu ficava literalmente o dia inteiro, ou melhor, eu dormia o dia inteiro e passava a madrugada toda vendo filme. Eu fiz isso durante 1 ano, mais ou menos, antes de eu voltar a estudar. Foi um momento da minha vida que, assim, nada fazia sentido. Nada fazia sentido. Sim, para mim a escola já não fazia sentido, eu não tinha nenhuma ambição profissional, enfim. Eu estava ali literalmente existindo, que os filmes eram o meu refúgio para que eu pudesse sentir alguma coisa, já que eu não vivia nada, eu vivia aquelas histórias que eu via nos filmes. Inclusive, depois disso, através desses filmes foi que me cresceu a vontade de estudar cinema. Mas o que estava acontecendo na minha vida nessa época era uma solidão tremenda. Pela primeira vez eu estava longe de tudo que eu conhecia, por escolha. Eu escolhi me isolar. E eu não contava nada para ninguém, porque eu achava que
eu só estaria trazendo um problema para a vida das pessoas. E ali era eu e os filmes, e mais ninguém. Os meus amigos eram os personagens dos filmes e os livros que eu lia. Depois dessa primeira tentativa, eu comecei a me questionar. Tipo assim, cara, eu realmente quero morrer? Eu realmente quero morrer? Porque assim, comigo pelo menos foi assim. Esses pensamentos e essa vontade, elas estão contigo diariamente. Eu diariamente, 24 horas por dia eu via, se mata. Pra quê? Já tá ridículo você achando que vai melhorar. Eu ouvia isso. Tá ridículo, se mata logo. Você é um erro, você é um problema. Você fazendo isso, você vai estar fazendo um favor para as pessoas. Tudo bem, elas vão sofrer no início e tal, vão ficar, nossa, ninguém esperava. Mas depois passa, o luto passa. Daqui a um tempo ia passar. E esses pensamentos, eles estavam ali diariamente. Mas no momento em que a pessoa, comigo pelo menos foi assim, que a pessoa ela decide fazer algo, quando aquilo, sei lá, por algum motivo, algo muda na sua cabeça. Porque até então eu tinha alguma esperança. No dia a dia eu ficava assim, não, mas pode melhorar, pode acontecer alguma coisa. Mas nesses momentos específicos, em que você vê alguma coisa, tem algum gatilho, não sei, alguma coisa acontece, e você olha para si e fala assim, cara, eu realmente quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer, e morrer é a melhor escolha. E assim, em nenhuma das vezes que eu fiz, eu fiz assim, num momento de desespero. Foi totalmente consciente. Assim, cara, eu vou me matar. Nesse momento me deu um ímpeto de coragem para isso. Eu vou fazer e eu vou me libertar desse sofrimento que não acaba. Então esses pensamentos, eles eram diários, constantes, 24 horas por dia. Mas em alguns momentos específicos, aquilo se tornava uma verdade. Parava de ser um pensamento e se tornava algo concreto na minha alma. E a minha vida não tinha tanto sentido que o que me vinha à mente era ver andarilho. Eu não queria fazer parte do sistema. Eu não queria estudar, eu não queria trabalhar. E a grande pergunta da minha alma era: para que eu existo? Qual é o sentido da vida? Para que a gente está aqui? E eu não encontrava essas respostas nas coisas normais da vida. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Cara, eu vou virar andarilho. E eu estava me preparando psicologicamente para isso. Se eu fosse fazer algo, eu estudaria cinema. Eu gostava de fotografia, eu estudaria cinema. E abriu na época em que eu estava nesse impasse, abriu uma escola de cinema em Botafogo. E falaram para mim, abriu uma escola de cinema, escolas de cinema são muito caras, mas como essa escola, ela tem uma bolsa. Por que você não tenta? A minha namorada na época, depois de um tempo a gente voltou. Depois dessa primeira tentativa. E aí eu falei assim, eu vou tentar. Eu fui lá, fiz a redação que tinha que fazer, fiz os requisitos. E falei assim, se eu não passar, eu vou virar andarilho. E aí me deram uma data. Tinha uma data para sair o resultado. A data passou. E eles não me chamaram. Eu falei, então eu vou virar andarilho para ver se eu encontro um sentido da vida. Eu estava me preparando psicologicamente quando, graças a Deus, me chamaram para essa escola. Eu consegui a bolsa. E ali a minha vida mudou totalmente. Porque pela primeira vez eu estava estudando alguma coisa que eu gostava, alguma coisa que me motivava,
Eu tinha no mínimo o objetivo de me formar. Ali pela primeira vez eu conheci a Zona Sul do Rio de Janeiro, conheci pessoas diferentes do contexto onde eu estava, e ali eu passei a ter um objetivo na minha vida. O objetivo era, quando eu conseguir trabalhar com o que eu gosto, quando eu conseguir morar aqui na Zona Sul, onde eu acho que é um bom lugar, e se eu tiver uma boa companhia, aí eu vou estar realizado, aí eu vou ser feliz. Então, ali eu fiz novas amizades, a gente fez filmes juntos, enfim. Mas uma coisa que aconteceu, que é importante nesse período, é que depois que eu tentei me matar pela primeira vez, eu passei a ter síndrome do pânico. Eu passei a ter agorafobia e eu não conseguia sair de casa. Eu cheguei a tomar remédio, mas os remédios, eles me deixavam que nem um robô. E eu sozinho parei de tomar remédio. O que é importante falar é que por causa disso eu comecei a usar drogas. Eu comecei a usar no contexto onde eu estava, realmente em Nova Iguaçu, mas quando eu fui estudar cinema, ali eu comecei a usar drogas diariamente, especialmente maconha. Todo dia. E eu lembro que a primeira vez que eu fumei foi a primeira vez que eu dormi em paz depois de anos. Então, a princípio, eu achava que aquilo era bom. Aquilo não me deu o efeito negativo que o remédio deu. Mas eu ia usando, e quando eu percebi, eu não conseguia não usar. Eu cheguei num ponto de ter que fumar 20 baseados por dia. Uma cartela de cigarro. Era o dia todo. E eu não ficava sóbrio em nenhum momento do dia. E eu fiquei assim durante um bom tempo. Eu não estava sóbrio em momento nenhum. Meu pai faleceu no mesmo ano, inclusive na mesma época em que eu me formei. Sim, eu me formei em julho e o meu pai faleceu em julho. Nessa época, eu já estava morando no Vidigal. Depois que o meu pai faleceu, eu fui morar em Botafogo. E eu lembro que eu fiquei uma semana direto, só usando droga e comendo pizza dentro do quarto. Eu não saía, não fazia nada. A gente pedia pizza, comia e usava droga. Depois que eu perdi o meu pai, aquela depressão que eu tinha, que estava um pouco adormecida, porque eu estava realizando o meu objetivo. O que aconteceu? Eu cheguei nesse ponto. Eu estava trabalhando com o que eu gostava, eu morava no lugar onde eu queria e eu tinha uma companhia de uma pessoa que eu gostava. Todos os prazeres carnais que o mundo oferece, ali eu tinha. E como eu falei antes, eu achava que quando eu chegasse nesse lugar eu seria feliz. Mas depois que eu me formei, depois que eu perdi o meu pai, que eu estava ali naquela situação, a depressão, ela veio de uma forma como ela nunca tinha vindo antes. E ali eu comecei a me questionar, porque antes eu tinha um objetivo. Eu achava que quando eu chegasse ali eu seria feliz. Mas e agora? E depois que você alcança os seus objetivos e você não tem paz, e você não tem alegria, o que te resta? Então, assim, eu entrei nessa. Eu, às vezes, trabalhava
mas eu ficava na cama praticamente o tempo todo. E aí um amigo budista que eu conheci nessa época, ele vendo que eu estava mal, ele falou assim: cara, eu ouvi falar de um jejum de 21 dias que limpa corpo, alma, mente e espírito. E ele falou: eu estou pensando em fazer, você quer fazer comigo? Eu nunca tinha jejuado na minha vida, nunca. Eu ficava sem comer para usar droga, então meu corpo de alguma forma estava acostumado a ficar sem comida. Mas eu pensei assim, cara, se eu ficar 21 dias sem comer e morrer, tudo bem, eu estou querendo me matar, mas vai que dá certo. E aí eu entrei nesse propósito. E meu amigo não entrou comigo, eu entrei sozinho. Foram 7 dias sem comida e sem água, mais 7 dias só com água ou água de coco, e depois mais 7 dias podendo beber suco. 50% água, 50% suco. E durante os 21 dias, depois, especificamente depois do 7º dia, no 8º, quando eu comecei a beber água, até o 7º foi horrível. Fisicamente, a boca seca, espumando, uma coisa estranha. Mas depois do 8º dia, eu fiquei muito bem. Eu nunca tinha me sentido tão bem na minha vida. Eu me sentia assim, radiante. Eu achava que eu tinha sido iluminado, eu tinha atingido o nirvana. Eu falei, cara, eu desafiei a ciência, porque de acordo com a ciência é possível ficar sem comer e sem beber até no máximo 4 dias. E eu fiquei 7. Falei assim, cara, eu cheguei no nível espiritual estrondoso, eu abri todos os chakras, eu estava nessa noia. E aí chegou o dia de voltar a comer, que inclusive foi perto do meu aniversário. Mas uma coisa que é interessante contar é que depois do 8º dia, eu ainda estava lá em Copacabana, morando com aquelas pessoas, e eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida: saudade da minha mãe. Eu nunca tinha sentido saudade da minha mãe. Depois do 8º dia, eu comecei a sentir muita saudade da minha mãe, e algo dentro de mim falava assim: volta para lá, volta para casa da sua mãe, abandona isso tudo aí. Eu assim, tudo que eu conquistei, eu vou abandonar? É que nessa época, antes de entrar nos 21 dias, eu era satanista. Eu aprendi a jogar tarô, mas eu era satanista ateísta. Eu cria em Lúcifer como um ser que representa a liberdade, enfim. E eu estava envolvido com o satanismo. Eu acreditava que Lúcifer era Deus. Se existisse um Deus com inteligência e tal, eu acreditava que ele era Lúcifer. Na verdade, eu chamava de Enki, que é um Deus sumério. E para mim, ele era o meu criador. E eu conversava com ele. Eu conversava falando, Deus. Para mim, o Deus era o mesmo em todas as religiões. As pessoas só chamavam de nomes diferentes. Então, minha mãe já era cristã. E eu pensava, o meu Deus é o mesmo Deus dela, mas ela acha que o cristianismo é verdade, e eu descobri a verdade. Eu descobri que Enki é o Deus sumério, o primeiro Deus que criou a humanidade, e eu cria nele. E eu conversava com ele. Eu pedia ajuda, pedia direcionamento. Mas, enfim, eu senti que tinha que voltar para a casa da minha mãe. Eu criei uma sensibilidade, assim, que eu não tinha. Pela primeira vez, o que estava dentro de mim veio para fora. E eu voltei, abandonei tudo lá e voltei. E aí, quando eu voltei a comer, eu pensei que ia ficar tudo bem. Mas, acho que 1 semana depois que eu voltei a comer, tudo voltou junto. A depressão voltou, a ansiedade voltou,
a agorafobia voltou, eu cheguei a não conseguir sair de casa de novo. E aí foi quando pela segunda vez eu me vi mais sem esperança nenhuma. Então eu me vi exatamente no mesmo lugar que eu tinha buscado sair quando eu comecei o jejum. Falei, cara, foi tudo em vão. Foi tudo em vão. E agora, para piorar, eu voltei para casa da minha mãe. Então, se eu continuar nessa condição aqui, eu vou ser um peso, eu vou ser um problema. E foi a segunda vez que eu tentei me suicidar. Não tinha ninguém em casa, que eu tomei algum remédio para dormir e eu coloquei um saco na minha cabeça e amarrei bem forte para eu dormir, perder o ar e morrer dormindo. Então eu fiquei muito ansioso, com medo de alguém chegar em casa. Então, cara, e se alguém chegar em casa e ver? Se alguém chegar em casa e ver? Se alguém chegar em casa e ver? Antes de eu ter morrido. Eu ficava nessa preocupação, eu ficava nessa ansiedade, com medo de ser descoberto, de ser o problema. Foi quando eu ouvi o barulho do portão. Por algum motivo, minha mãe nesse dia chegou mais cedo. Quando eu vi o barulho do portão, eu rasguei o saco, escondi. E essa foi a segunda vez que eu tentei me suicidar. Depois dessa segunda tentativa, eu continuava ali na minha crença, conversando com o Deus que eu acreditava ser Deus. Eu não lembro o que, mas eu falava alguma coisa para ele. Eu lembro que era uma palavra que eu sempre falava. Não sei se era direcionamento ou alguma coisa. Era uma palavra específica. Meu primo, que é pastor, ele foi lá em casa, estava conversando com a minha mãe. E aí ele pediu para orar por mim. Falei, tá bom. Eu lembro que na oração que ele fez, ele falou essa palavra específica. Que eu não lembro qual era a palavra. E aquilo me chamou a atenção. E eu pensei assim, cara, eu já tentei um monte de coisa. Eu só não tentei ir para a igreja. Para ver se realmente funciona. Para ver se realmente algo vai acontecer. E eu vou conseguir me libertar disso. A partir daí, eu comecei a ir na igreja, simplesmente comecei a ir aos cultos e comecei a ler a Bíblia. Só isso. E com o tempo, aquele sentimento foi passando. Às vezes, quando eu conto meu testemunho, assim, parece que tem tudo para eu falar assim, então quando eu estava no último dia de jejum, eu tive um sonho, os anjos vieram e Jesus se revelou. Mas não. A minha conversão foi de uma forma muito simples. Eu simplesmente comecei a ir para a igreja, comecei a ler a Bíblia e comecei a perguntar: Jesus, você é Deus? Me mostra a verdade, me mostra o caminho, me mostra se tem alguma coisa de errado nisso que eu creio. Enfim. E só de fazer isso e abrir o meu coração para realmente conhecer e finalmente responder a pergunta que eu fazia desde sempre: para que eu existo? Para que eu estou aqui? Qual é a verdade? Isso foi suficiente para que eu conhecesse a Cristo e esse sentimento, a agorafobia, a ansiedade, a depressão, ela saísse. E depois de convertido, eu senti aquela paz que eu estava sentindo quando eu estava durante o período de jejum. Depois de um ano convertido, uma coisa estranha começou a acontecer.
eu cria que eu ouvia a voz de Deus. Eu acreditei que Deus falou algo comigo, mas depois Ele falou algo diferente. Então, em algum dos momentos, não era Deus falando. E eu comecei a questionar a minha conversão. Eu comecei a questionar a minha fé. Será que eu realmente estou seguindo a Deus? Será que eu estou sendo enganado pelo diabo? Será que eu realmente me converti? E uma coisa começou a acontecer. Eu lembro que eu ia aos cultos, e quando eu saía do culto andando para casa, eu começava a chorar. E eu comecei a me sentir muito sozinho. Eu comecei a sentir uma solidão, apesar de eu estar num novo contexto, com amigos novos, com pessoas novas, com objetivos. Eu comecei a me sentir sozinho. E eu comecei a questionar, mas tudo não se fez novo? Por que eu estou sentindo a mesma coisa? Então eu acho que eu não me converti de verdade. Eu acho que tem alguma coisa faltando. Eu fui para São Paulo, me envolvi com uma pessoa durante a pandemia, deu errado, voltei. E depois eu fui de novo. Lá eu conheci a minha esposa, Beatriz, com quem eu sou casado hoje. Quer dizer, conheci ela na internet, fui para lá. Conheci ela pessoalmente. Nós casamos. Eu apresentei o Evangelho para ela. Mas eu ainda tinha esse vazio, esse sentimento de rejeição dentro de mim. Quando nós estávamos morando juntos, na nossa primeira casa, uma kitnet, pela terceira vez eu tentei me suicidar. Mais uma vez, pelos mesmos motivos de antes. Cara, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já conheci a Deus. E esse sentimento não vai embora. Esse vazio, essa depressão, essa ansiedade, essa rejeição, esse sentimento de solidão, apesar de eu ter uma pessoa que está 24 horas comigo, praticamente, não vai embora. Mais uma vez, comecei a sentir que eu era um problema, que eu era um peso para ela. E um dia, uma coisa que começou a acontecer nessa época, eu comecei a me cortar também. Eu nunca tinha me cortado. Porque é aquilo que todo mundo fala, a dor da alma era tão grande, o desespero era tão grande, que quando eu vi o sangue, amenizava. E nesse contexto, um dia, ela estava dormindo de madrugada, eu peguei todos os remédios que a gente tinha, tomei e deitei. Não consegui dormir. Ela acordou. Enquanto ela estava se arrumando para ir trabalhar, eu comecei a vomitar muito. Comecei a vomitar muito. E aí ela achou aquilo estranho. Eu não lembro se ela perguntou ou não, mas ela depois me contou. Ela achou estranho, foi ver e viu que não tinha mais remédio nenhum em casa. Foi quando o meu sofrimento acabou. Eu lembro que eu escrevia cartas para Deus e falava assim, se esse sentimento não sair de mim, eu vou acabar fazendo de novo. Eu vou tentar me matar. E um dia Deus falou assim para mim,
tudo aquilo que você sabe que você deveria parar de fazer na sua vida, que você ainda está fazendo, pare. Abandone os pecados de estimação. Abandone tudo que você sabe que você não deveria estar fazendo. E eu lembro que tinha dias que eu não conseguia levantar. E Deus falava assim: finge que o que você faria se você não estivesse mal? Levanta e faça. Você tomaria banho? Você escovaria o dente? O que você faria? E eu, aos poucos, fui tentando e fui conseguindo fazer isso. Até que um dia, eu lembro qual foi a minha última crise, que eu batia na minha cara, batia minha cabeça na parede, e a minha esposa muitas vezes vendo isso. O último dia chegou. E para a glória de Deus eu nunca mais tive crise. E hoje em dia eu nem sei mais o que é ser triste. Então, foram coisas simples. Eu simplesmente decidi abandonar o pecado. E aquele sentimento, aos poucos, ele foi saindo de mim e nunca mais voltou. Depois disso, a minha vida mudou totalmente. A gente morava numa casinha, a gente mudou para uma outra casa bem grande, a gente se estruturou financeiramente, eu pela primeira vez eu estava feliz e eu achava estranho estar feliz. Eu ficava, ser feliz é isso? Mas não vai ter nenhum problema, não vai acontecer nada. E eu sempre ficava esperando alguma coisa acontecer. Quando, passado um tempo, Deus falou que eu tinha que voltar para Nova Iguaçu para completar a minha missão aqui que eu tinha abandonado antes de continuar a missão que eu tinha para cumprir lá. Voltei para Nova Iguaçu, casado, financeiramente instável, para a glória de Deus, feliz de uma forma que eu nem imaginava que era possível alguém ser feliz. Estou na Igreja do Nazareno de Miguel Couto, onde eu nasci espiritualmente. Eu achava que a minha vida ela não tinha um sentido, mas tem. E uma coisa que eu posso falar com certeza, eu passei por 3 psicólogos, eu passei por 3 terapeutas. Eles me ajudaram muito, muito. Mas quem me curou verdadeiramente, quem alcançou aquela raiz de rejeição, de orfandade, para tirar aquela depressão, aquela ansiedade, foi Jesus Cristo. E por isso, eu entrego a minha vida totalmente a Ele. A minha vida já não fazia sentido antes, por mim mesmo. Hoje, sem Cristo, ela não faz sentido também. Por isso, o sentido da minha vida é viver, obedecer e seguir os passos de Jesus. Se você é alguém que nunca passou por algo desse tipo, graças a Deus. Mas olha para quem está do teu lado, presta atenção. Às vezes você perguntar se a pessoa está bem, você perguntar se a pessoa quer um abraço, pode salvar uma vida. Já falaram para mim que, porque eu mandei uma mensagem, conversei com a pessoa, eu não sabia, a pessoa estava pensando em tirar a própria vida, naquele momento que eu mandei a mensagem. Então assim, Jesus disse, vocês serão conhecidos como meus discípulos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Então presta atenção em quem está do teu lado. Seja a cura para essa pessoa. Durante anos da minha vida, ninguém percebeu que eu tinha problema nenhum. Meu pai, minha mãe, ninguém nunca chegou e perguntou, sabe? Você tá bem? Tá passando alguma coisa? O que está acontecendo?
E eles ficaram surpreendidos quando eu cheguei e contei que eu tinha tentado tirar minha vida. A vida tem dores. Jesus falou isso. Vocês terão aflições, mas também tem cura. E ele completa: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Falar salva vidas. Ouvir salva vidas. Amar, muito mais. Às vezes a pessoa só precisa desabafar, só precisa de um ouvido. Ah, mas eu não sei o que falar, não sei o que aconselhar. Ouve. Na maioria das vezes a pessoa ela nem quer um conselho, ela só precisa tirar aquilo de dentro dela. E ela precisa de alguém de confiança. Setembro Amarelo não é sobre mim, não é sobre o Diego. É sobre você se cuidar antes que qualquer uma dessas coisas aconteça. E também cuidar de quem está ao seu redor, para que também não aconteça com essas pessoas. Essa é a história que quase ninguém sabia.